sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos separar. Fazer mais uma oração. Tá ligado? Tá, né? É diferente o retorno aqui, né? Vamos ficar de joelho, por favor, aqueles que puderem. Grandioso Deus, Pai eterno e querido, pedimos aqui a presença de Seu Santo Espírito nessa semana que se inicia, que possamos sair dela mais próximos de Ti do que entramos, que a cada momento nós possamos perceber a Sua presença, o Seu toque, não só aqui, mas em cada local que estivermos. Que seja dada a nós a maior percepção, a maior sensibilidade para notarmos a Sua presença constante, Pai, pois o Senhor sempre está conosco. Que saibamos honrar o sacrifício feito por Seu Filho Jesus, nos colocando ao pé da cruz, Pai. Esteja com cada um de nós, esteja com os que estão em nossos corações, com os que nos têm em seus corações, também com aqueles que aqui não estão. O Senhor sabe as motivações de cada um. Toque cada um, Pai, para que possamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Esteja também com o pregador, abençoando e fazendo dele instrumento da Sua palavra. Esteja conosco, obrigado por tudo, perdão pelos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Obrigado.
Boa noite a todos. Tem que falar no microfone, tá gravando? Tá gravando? Quarta-feira eu vou pedir para não gravar. Pode ser? Aí eu fico mais solto também, mais à vontade, porque isso aqui me atrapalha muito. Eu tenho que me segurar para não falar algumas coisas. Ok, você é muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu tenho 40 minutos, eu acho que é isso que eu tenho para falar aqui. Se você puder chegar um pouquinho mais perto, vai ser melhor para você também e para mim, porque vai facilitar a questão da didática também. Tá? Todo mundo consegue enxergar aqui, né? Tá bom. Então, o que é isso aqui? Ok. A gente vai abrir aqui em Isaías, capítulo 6. É o texto bíblico de estudo de hoje aqui. E aqui, esse aqui é o meu sermão. Está aqui, o meu sermão. Ele é isso aqui. Você já vai entender que eu tirei isso daqui do texto. Quando a gente lê o texto, isso aqui está escrito no texto. E eu estruturei, esse aqui é uma estrutura, é um esqueleto de um sermão. Então, você está com a Bíblia aberta aí? Isaías 6, de 1 a 13. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 6, dos versos 1 até o 13. Eu vou pedir para você se levantar, nós vamos ler a palavra de Deus, e eu gostaria que você estivesse em pé nesse momento, e mesmo que somente eu faça a leitura, eu quero que você acompanhe de forma reverente aqui esse momento. Isaías capítulo 6, nós vamos ler 13 versículos, é a palavra do Senhor, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo.
mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Feche seus olhos. Eterno Deus, nós lemos a Tua palavra e eu peço ao Senhor a iluminação do Teu Espírito. O Senhor sabe que eu procurei me esforçar, eu procurei estudar a respeito do tema, e eu peço ao Senhor que me dê facilidade para falar, para expor tudo aquilo que, de alguma maneira, eu li, eu estudei, eu pesquisei, mas eu não gostaria que isso fosse um mero exercício acadêmico, que fosse a exibição de conhecimento, que fosse uma aula, que fosse o derramar de conhecimento diante de uma audiência. Mas isso aqui é um culto, e eu preciso muito que o Senhor me ilumine. É uma luta com o Senhor, no desejo de pedir que o Senhor nos abençoe, e nós não deixaremos o Senhor ir, sem que antes nos conceda a bênção. Fica conosco, que haja conversões, transformações, mudança de pensamento, uma verdadeira metanoia entre nós aqui nessa noite. Que haja maravilhamento, porque nós estamos cansados do modus vivendi, do modus operandi desse pequeno planeta azul em rebelião. Nós queremos transcender tudo aquilo que conhecemos aqui e viver uma experiência real, uma experiência genuína com o Senhor nessa noite. Uma simples noite de segunda-feira, que aparentemente não promete muita coisa, mas nós queremos sair daqui maravilhados pela contemplação do Senhor. Fica conosco, é a prece que faço e oro em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, ele foi chamado ainda jovem. A gente não sabe exatamente a idade dele, mas ele era bem novinho quando ele foi chamado. E ele teve um ministério de 60 anos aproximadamente. Já parou para pensar nisso? Um pastor adventista, ele vai ter um ministério de 35 anos. Alguns talvez vão chegar aos 40 anos de trabalho como pastor. Isaías teve um ministério profético de 60 anos, talvez um pouquinho mais. A gente não tem com precisão essa informação. E não foram 60 anos fáceis. A gente sabe exatamente quando Isaías começou o ministério profético dele. A gente tem a data exata do início do ministério profético de Isaías. Qual que é o ano? Está aí, na sua Bíblia. O que está escrito aí na sua Bíblia? Como a gente está em poucos aqui, a gente vai fazer um estudo mesmo aqui. Um estudo do texto aqui. O ano, qual que é o ano? O ano da morte do rei Uzias. Aí resta a gente descobrir quando é que Uzias morreu. A gente sabe. Uzias morreu em 739 antes de Cristo. Essa é a data da morte de Uzias. 739 antes de Cristo. Isaías começa aqui o ministério profético dele.
E a gente vai falar desse maravilhamento mesmo. Mas antes eu quero só te mostrar por que Deus teve que fazer o que fez para Isaías ser chamado. Porque eu não precisei de nada disso para me tornar pastor. Deus não apareceu para mim, eu não estava no templo. E aqui Isaías estava no templo em Jerusalém, quando ele teve essa visão de Deus, e ele fala que o templo se encheu com a glória de Deus. Eu não precisei disso para ser chamado para o ministério pastoral. Isaías precisou disso para ser chamado para o ministério profético. É claro que a função de Isaías é diferente da minha função, mas em alguma medida a função pastoral também tem algo do profetismo. Não que assim eu tenha sonhos, visões, revelações, que Deus fale comigo, não. Até os irmãos na igreja, normalmente eles falam assim, nossa, o pastor estava inspirado hoje, né? Vocês podem continuar falando isso, não a meu respeito, não é vaidade isso aqui, a respeito de qualquer um que prega que você acha, nossa, foi legal, foi bonito, a gente sentiu a presença de Deus mesmo, o pastor estava inspirado, não precisa ser o Antônio, pode ser qualquer outro, né? Mas está errado. Eu estou ensinando aqui, tá? Quando a gente fala assim, o pastor estava inspirado, está errado. O pastor nunca é inspirado, nunca. Tecnicamente, o pastor pode ser iluminado. Inspirado só um profeta. Só um profeta pode ser inspirado, o pastor não. Mas podem continuar falando, usando essa expressão, não tem nada demais ela, mas eu estou ensinando tecnicamente como a coisa funciona. Iluminação pertence ao pregador, inspiração pertence ao profeta. E Isaías aqui, ele foi chamado no ano em que morreu o rei Uzias. Essa informação é extremamente importante porque isso aqui é um marcador temporal dentro do texto. O texto ali, quando fala o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele está simplesmente marcando o tempo do chamado dele. E isso foi bom porque a gente sabe precisamente a data, 740, 739 a.C. Mas por que ele fala isso? Porque se você soubesse quem foi Uzias, você também, quando fosse escrever, fui chamado, e eu fui chamado quando o rei Uzias morreu. Sabe por quê? Porque a morte do rei Uzias foi algo bastante marcante. E eu vou te explicar por quê. Uzias foi o grande rei de Israel depois de Salomão. Você tem, claro, depois de Salomão, é que em Salomão morreu, aí o reino foi dividido. Deixa eu só explicar isso aqui para não pensarem que eu estou dando uma informação errada. Uzias foi rei de Israel, porque tinha um outro rei em Judá. Já tinha sido dividido já os reinos. Davi unificou o reino, Salomão manteve o reino, e aí logo depois de Salomão, você tem Roboão como rei de Judá, e você tem Jeroboão I. Você tem Roboão como rei de Judá, e você tem Jeroboão I como rei de Israel. Ali já divide, entendeu? O reino já se divide. E de lá para cá, eles nunca mais se unificaram. E foram dois reis reinando em lugares diferentes. Samaria era a capital de Israel e Jerusalém era a capital de Judá. Judá você tinha 3 tribos no sul. A gente normalmente fala 2, mas são 3. Você tem Judá, você tem Benjamim e você tem os levitas. Por que eu sei que os levitas estavam? Porque os levitas estavam espalhados por todos os lugares. Eles tinham 48 cidades onde eles estavam. Que eles tinham residência, que eles estavam espalhados, eles não tiveram um território. Então, a gente às vezes erra ao dizer assim, olha, Judá e Benjamim eram as tribos do sul, tal. Beleza, está tudo certo, não tem nenhum problema, mas tinha também os levitas que estavam lá. E você tem o restante, vou colocar aqui classicamente como a gente divide, 2 tribos ao sul, que é Judá,
e 10 tribos ao norte, que é Israel. Israel, Samaria é a capital, Judá, Jerusalém é a capital. E Uzias, que também recebia um outro nome na Bíblia, se você, deixa eu ver se eu vou encontrar, eu acho que é 2 Crônicas 26, eu acho que dá o outro nome dele. Bem, eu não vou abrir aqui, porque senão eu vou perder, não é que eu vou perder tempo, é que a gente tem muita informação para passar aqui, não vai dar para chegar para a gente abrir, o texto é longo. Mas ele recebe um outro nome ali, por isso que às vezes você não vai encontrar ali o nome Uzias exatamente. Tá? Ele foi o melhor rei desde Salomão. É isso que eu estou dizendo, não teve melhor rei em Israel do que ele. Claro, Salomão foi do reino unificado, mas não teve melhor rei. O último grande rei que eles tiveram foi Salomão. Depois disso, só Uzias. E se você ver lá, você vai ver, você tem vários reis até você chegar a Uzias. Ele foi o melhor rei. Ele era chamado de amigo da agricultura. 2 Crônicas, capítulo 26. Depois olha lá na sua casa. Ele era chamado de amigo da agricultura. Ele cavou cisternas. Isso aqui é muito importante porque isso aqui é o demarcador territorial. Não sei se você... Como é que alguém que chega numa terra que não tem um dono, assim, que você não tem uma escritura na mão, você não tem uma demarcação de terra, porque a terra foi dada para Abraão, tá, mas Deus falou de boca. E como é que você vira dono daquele lugar? Imagine São Paulo na época do descobrimento do Brasil. Como é que as pessoas foram tomando posse dessas terras aqui? Já pararam para pensar como é que funciona? O cara beneficia a terra. É isso que faz ele se tornar dono de uma terra. Claro, no caso de Israel, a terra pertencia a Israel por boca de Deus. Deus falou assim, ó, a terra é de você, Abraão, e da sua descendência. A terra é de vocês. Mas para que eles marcassem território, eles cavavam um poço. Eles plantavam alguma coisa. E Uzias, ele cavou várias cisternas. As cisternas são poços, geralmente reservatórios de água no meio do deserto. E não pense deserto em Israel como o deserto que você vê do Saara, cheio de areinha, não. É pedra, é sequidão, são pequenos arbustos assim, é pedregulho mesmo. É esse tipo de deserto que existe lá. E para marcar que aquele território era dele, ele cavava poços. Então Uzias cavou vários poços. Ou seja, ele ajudou muito a Israel a marcar território, e não só marcar território, mas a encontrar água e reter água, o que é muito difícil. E ele era chamado de amigo da agricultura. Já parou para pensar em Israel, um país que chove 2 vezes por ano? Não é que são só 2 dias de chuva, são 2 temporadas de chuva só. Você tem os meses de março e abril, e você tem os meses de setembro e outubro. São essas 2 temporadas de chuva. É a chuva temporã e a chuva serôdia. É por isso que tem esse nome na Bíblia, porque são 2 temporadas de chuva ali que você tem. E o cara ser chamado de amigo da agricultura, além das cisternas, ele plantava vinhas, ele tinha trabalhadores nessas vinhas, ele beneficiou a terra, ele construiu torres, ele murou cidades, ele fortificou as cidades, ele restaurou cidades. E por que ele estava fortificando? Leia o capítulo 26 de Crônicas, do 2º livro das Crônicas. Você vai ver, está tudo escrito isso que eu estou falando. Por que ele fortificou cidades? Porque havia uma ameaça. Veja, naquela época, diferente da gente aqui que nós temos armas bélicas, né, de longo alcance, você não tinha armas que pudessem te proteger nas fronteiras de longo alcance. Uzias foi um construtor de um equipamento que lançava flechas e pedras. O texto fala que homens inventaram isso e ele construiu na época dele.
um equipamento que lançava, tipo uma catapulta, alguma coisa assim, que lançava pedras e lançava flechas de forma mecânica. Ou seja, você não precisava do flecheiro ali, você protegia o homem das flechas do inimigo, dos dardos inflamados do inimigo. E esse cara aqui, ele foi brilhante. Uzias foi um rei presente, um rei que marcou território, e é por isso que ele é mencionado no chamado de Isaías, porque tem a ver com o chamado dele. E por que Isaías menciona Uzias? Só para marcar temporalmente o chamado? Não. Ah, pastor, mas foi um rei, né, que morreu, não foi qualquer um. Foi o rei que morreu. Então ele tinha que marcar. Mas é que não foi qualquer rei, foi o rei que morreu. O rei foi o melhor rei que Israel teve, que as 10 tribos do norte tiveram. Uzias, esse é o nome. Só que ele cometeu um erro. Você já viu que o cara, quando tem talento, ele geralmente, se ele não calçar as sandálias da humildade, ele vai fazer besteira. Se ele não calçar as sandálias da humildade, ele vai querer fazer coisas que ele não foi chamado para fazer. E Uzias resolveu fazer o trabalho do sacerdote. Ele não era da tribo de Levi. Ele não podia fazer o trabalho. Ele não era um levita, já tinha levita para fazer o trabalho. Ele resolveu sacrificar, ele resolveu levar incenso para Deus. Os sacerdotes não deixaram, repreenderam ele. Ele ficou todo dodói, porque, não, eu sou o rei, onde já se viu isso? Deus enviou imediatamente um castigo. Às vezes eu acho que Deus deveria ser objetivo, sabe, assim, quando a gente errasse, Deus deveria mandar um castigo logo de uma vez, porque ele já sinalizava que a gente estava errado já, né? Deus trabalhava assim antigamente, hoje Deus trabalha de um jeito diferente, eu não vou entrar nesse detalhe, mas às vezes era bom, você via assim, olha, Deus aqui realmente mostrou que esse cara estava errado. Deus enviou uma lepra, ele ficou leproso para o resto da vida, morreu por causa disso. 52 anos ele reinou, 52 anos ele reinou em Israel, mas subiu para a cabeça o fato dele ser o rei, dele ser o Todo-Poderoso. Você já imaginou Isaías, um jovem, sendo chamado, e ele está preocupado? Lembra que eu falei que Uzias fortificou as cidades? Por que ele fortificou? O que é fortificar? É construir torre de vigia, é murar as cidades. Por que ele fez isso? Para evitar que um invasor tome conta daquele lugar. E quem eram os invasores da época? Veja, o povo de Deus, ele sempre entrou em contato com alguns povos. O Egito é um povo que eles entraram muito em contato. Mas principalmente, tem uma expressão na Bíblia que fala assim, o mal vem do norte, né? E aí a gente no Brasil faz uma leitura muito errada, né, de achar que o mal vem do norte, né, do Brasil, né? Do norte do Brasil. Mas por que essa expressão bíblica, o mal vem do norte? Porque, pena que eu não tenho um mapa aqui para mostrar, da Síria, não confunda com Síria, é a Síria, A-S-S-I-R-I-A, e tem um acento ali no I. A Síria, tá? A Síria, que futuramente se tornou Babilônia, né? Ela vinha com seus exércitos, porque assim, imagina só, aqui está Israel, está aqui, ó, no microfone está Israel. Desse lado aqui, mais ou menos, aqui no mapa é desse lado aqui, na verdade, no mapa. Você olhando o mapa assim, é desse lado. Aqui está Israel, na minha mão está o microfone, a Síria está aqui. O correto seria os caras atravessarem assim, certo? Se você pegar o mapa, dá uma olhada lá, você vai ter o rio Tigre, o rio Eufrates, que é onde estava a Síria, que depois virou Babilônia e hoje é Iraque, tá bom? Está aqui. Israel está aqui na minha mão, aqui no microfone. O correto é que os caras viessem com o exército aqui, ó, uma linha reta. Mas seria suicídio. Suicídio, porque é um deserto. Seria suicídio. E é pedra, é penhasco, exército nenhum sobreviveria aqui. Aí o que os caras fazem? Se você estudou na escola
geografia do Oriente Médio, você vai saber o que eu vou falar. Eles têm uma coisa chamada crescente fértil. Porque aqui, ó, a Síria está aqui, ó, e o rio, o Tigre e o Eufrates, eles estão aqui, ela cresce nas margens desse rio. Então eles vêm aqui, eles sobem aqui, ó, eles vão beirando o rio. E eles vêm por cima do norte e eles vêm aqui, ó, devastando Israel. Porque em Israel, a parte norte de Israel, ela é mais verde. O dia que você for lá, e eu estou falando sério, se você tiver planos, você vai. O dia que você for, você vai descobrir, você vai falar assim, se você chegar primeiro, eu cheguei pelo sul, eu vim pelo deserto, a gente contratou um guia, e a gente veio de van, a gente veio de Eilat, que é a Riviera israelense, e aí a gente veio subindo do sul, Mar Morto. Nossa, a paisagem é assim, árida, desértica, não tem uma árvore, não tem uma sombra. Se o carro quebrasse, a gente estava lascado. Não tem nada de sombra, de um lugar para abrigar, nada, tem a estrada. E aí você vem, aí chega um momento que você começa a ficar no Mar Morto, e ele é bem grande, bem extenso. Aí você olha assim, você vê longas colunas brancas, aí você pensa em areia, é sal, puro sal. E aí você vai subindo, aí quando você vai indo para Jerusalém, aí vai começando a ficar um pouquinho mais verde, porque Jerusalém realmente está no lugar mais alto, e ali você tem um pouco mais de verde em Jerusalém. Mas quando você vai para o norte, você vai lá para Mar da Galileia, é um lugar excelente. Você encontra árvore, ele é mata ciliar, acompanhando o Rio Jordão. E os caras não podiam atravessar porque seria suicídio botar um exército no meio do deserto. Então, eles vêm do norte, e aí por isso que a expressão o mal vem do norte. Eles sobem, margeando Tigre e Eufrates, e depois eles descem, que é muito mais fresquinho. A temperatura é melhor, tem sombra, tem água, e você alimenta e você dá de beber para um exército. Então, por isso que essa expressão. E essa era a preocupação de Isaías. Isaías era uma das preocupações dele. Era a preocupação que os assírios viessem destruir Israel. Judá. Porque Isaías é um profeta para Judá, tá? Ele não é um profeta para Israel. Se você ler lá o capítulo 1, verso 1, você vai descobrir isso aí. Ele é um profeta para Judá. E a preocupação dele é que eles viessem destruir Judá. Sabe por quê? Porque, qual foi o ano mesmo do chamado dele? 740, 739. O reino do norte foi invadido pelos assírios. Salmanaser V. Você não precisa decorar todos esses nomes aí, mas Salmanaser V, ele invadiu o reino do norte. Sabe em que ano? 722. Faz a conta aqui, 18 anos. 18 anos. Ou seja, as preocupações de Isaías faziam sentido. Ele estava preocupado com o inimigo externo. Mas quando você lê o texto, a maior preocupação dele nem era com Salmanaser V. Porque, na verdade, quem invadiu aqui, né, nesse ano aqui de 722 aqui, ele invadiu o reino do norte, não invadiu Judá. Mas a maior preocupação de Isaías não era nem a preocupação do inimigo externo, era o problema do inimigo interno. Como que eu sei disso? Por causa do texto. Olha só, o texto diz assim, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5, então disse eu, Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo... O que está escrito aí? De impuros lábios. Isaías fala que ele é um homem de lábios impuros, mas ele fala que ele habita no meio de um povo de impuros lábios. Olha, o profeta geralmente fazia o seguinte: ele se unia ao problema do povo. É hoje que a gente tem essa mania de dizer assim, ó, aquela igreja lá é cheia de gente errada. Aquela igreja lá tem cada pecador que você não tem ideia. Eu nunca vou fazer parte desse grupo. Porque, olha, de hipocrisia, imagina ser um hipócrita, ir para a igreja e continuar com aquela vida. É a gente, e eu estou dizendo a gente com muito respeito, não estou dizendo que você faça isso. Mas vamos ser honestos aqui, né? Normalmente as pessoas fazem isso. Elas apontam o dedinho e falam assim: tá vendo? Olha lá. Olha o que está fazendo. E diz que é crente ainda, hein? Diz que é crente ainda, ó, tá vendo? As pessoas fazem isso. Elas apontam o dedo para o outro, mas o profeta faz diferente. Você acha mesmo que Isaías era um pecador convicto, um pecador de mão levantada, como ele está dizendo aqui? Ó, tenho lá. Não, ele não é isso. Tanto é que ele está preocupado com o desenvolvimento da nação e o futuro da nação. Mas ele se une ao povo, que ele diz que é um povo de lábios impuros. E eu vou dizer para você, ou lábio impuro, se você ler o texto. Se você ler Isaías, você vai descobrir como esse povo era impuro. Sabe o que eles faziam? Eles distorciam o direito do órfão e da viúva. Ah, pastor, mas... isso aí não tem novidade não, hoje em dia também o pessoal faz isso. Mas os caras que fazem isso não são crentes, né? Aqui era povo de Deus. Aqui era a igreja que estava fazendo. Sabe o que esses caras faziam? Eles praticavam sexo nos cultos aos deuses estranhos. E eram orgias. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Não é que o marido ia lá com a mulher dele e fazia. É que o cara chegava lá e era com a sacerdotisa de Baal que estava lá que ele fazia. Ah, pastor, mas isso aí é normal. Olha o mundo como é que faz. O mundo faz. Eu estou dizendo que aqui era a igreja que fazia. Aqui era o povo de Deus que fazia. Isaías está dizendo que esse povo é mau. E a grande preocupação de Isaías não é com os assírios que viriam, e que realmente vieram em 722 e dizimaram as tribos do norte. Ele estava preocupado que chegasse nas tribos do sul, que era onde ele era profeta. E chegou, 18 anos depois, Salmanaser V chegou lá. É claro que Senaqueribe depois chegou em Judá, na época de Ezequias, onde Isaías era vivo ainda. Isaías aqui, ele está preocupado muito mais do que a invasão dos assírios. Ele está preocupado é que o povo está pecando. O maior inimigo não era Salmanaser. O maior inimigo não foi Senaqueribe quando chegou lá depois. O maior inimigo era interno. Era uma coisa chamada pecado. E é por isso que Deus faz com que Isaías se maravilhe. Se maravilhe. Olha só como é que eu construí aqui o texto. Deixa eu apagar aqui as coisas que eu fui escrevendo aqui para vocês. Olha só. Eu escrevi o texto aqui, ó. Os meus olhos viram o rei. Os meus lábios são impuros. Coração sensível, olhos e ouvidos atentos. Irmãos, Isaías
só percebeu a pecaminosidade dele no grau máximo. Porque Isaías tinha certeza de quem ele era. A gente sabe quem a gente é. E não adianta você querer disfarçar para Deus. Eu vou te dizer uma coisa: você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, você pode enganar o seu marido, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu filho, você pode enganar o seu pai, sua mãe, mas você não engana Deus. Você consegue enganar alguns por algum tempo, mas você não consegue enganar todos o tempo todo. Isaías sabia quem ele era, mas ele era um jovem, ele realmente estava empenhado, o coração dele não era nem tão pecaminoso assim como a gente imagina. Ele não teve tanta quilometragem de vida para ter tantos pecados assim na vida dele. Mas ele estava preocupado com o pecado do povo. Mas a hora que ele viu o rei, ele fala: os meus olhos viram o rei. Ele está falando, olha que interessante, ele fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram de fato o rei. De fato aquele que está assentado num trono. E por que Deus mostrou isso para ele? Porque a preocupação de Isaías é assim: nosso maior líder morreu. Nosso grande líder Uzias, aquele que construiu cisternas, aquele que levantou torres e fortificou cidades, aquele que era chamado de amigo da agricultura, um homem próspero, proeminente, o melhor que já produzimos aqui em Israel, o cara era bom mesmo, morreu. Nesse ano, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Deus estava mostrando para ele assim, ó, o rei de verdade aqui sou eu. Quem está no controle desse negócio aqui sou eu. Você não tem que ficar se preocupando com isso não. Eu estou no controle. Mas muito mais do que mostrar e dar segurança para Isaías, olha como que os serafins, e eu nem vou falar de quem são os serafins, por que eles têm 3 pares de asas, né? São 6 asas, né? 3 pares, mas eu só quero te mostrar uma coisa, o verso 3 diz assim: e clamavam uns para os outros dizendo, esse verbo aqui, clamavam, é essa palavra aqui, ó, essa palavra aqui, essa palavra aqui, cara. Isso aqui é hebraico. Cara. Esse verbo aqui, ele está traduzido como clamar, mas ele pode ser traduzido como pregar também. Clamar no sentido de proclamar. Os anjos estão fazendo o seguinte: sabe quando você assiste um jogo de futebol? E você está lá assistindo um jogo de futebol, e aí de repente você está lá com uma galera, tem várias pessoas ali junto com você, assistindo um jogo de futebol. Aí você está lá vidrado. Aí você fala: pô, cara, você viu? Está todo mundo vendo. Entendeu? Está todo mundo vendo, mas você fala: oh, você viu o que ele fez, meu? Olha só, que drible. Nossa, que passe. Você viu? Está todo mundo vendo. Mas o que é isso? Isso daqui é a admiração espantosa de algo que foi muito fora do comum. Uma coisa assim que você não esperava ver. Te surpreendeu, sabe? Então, quando o texto fala que os anjos clamavam uns para os outros, eles estavam tão admirados, é o que a gente chama aqui de mysterium tremendum, sabe? É aquele mistério que você, ao mesmo tempo que está espantado de ver, você tem medo do que você viu, você tem curiosidade. É um misto de querer ficar longe, mas querer ficar mais perto para ver o que vai acontecer. É tipo o que aconteceu com Moisés na sarça ardente, sabe? Moisés chegou, queria ficar perto, Deus falou: tira a sandália. Sabe, é um misto de desejo de aproximação e aquele friozinho na barriga. O que será que vai acontecer se eu ficar aqui? Os anjos, essa categoria aqui, porque o céu é organizado, o céu tem uma organização. Esses serafins aqui,
que estão diretamente na presença de Deus aqui, eles ficaram maravilhados com o que viram, que começaram a contar um para o outro, falou, cara, você viu como ele é santo? E o outro, ele é santo. Aí o outro, ele é santo mesmo, 3 vezes. Sabe por quê? Como é que Deus se revela para a gente? Ele se revela mostrando quem Ele é. E quem Ele é? Ele é santo. Quando esses anjos perceberam a santidade, e eles estão acostumados a ficar na presença de Deus, eles perceberam a santidade de Deus, e eles começaram a contar um para o outro, falou assim, cara, você viu lá como que Deus se manifestou, olha como Ele é santo. Aí o outro, eu vi, eu achei maravilhoso, Ele é muito santo mesmo. Nossa, ele é demais, Deus é fantástico, Ele é santo. 3 vezes santo, santo, santo. Aquilo ali desmonta o profeta. Sabe por quê? Você e eu estamos acostumados com o que não presta. A gente está acostumado com notícia de morte. Eu lembro de um jornal, eu vou falar porque já acabou esse jornal, né? Mas eu poderia falar de outros, mas seria talvez uma falta de ética da minha parte. Mas você sabe, um jornal que aqui em São Paulo circulava, chamado Notícias Populares. Se você torcesse o jornal, saía sangue. É claro que é uma expressão, né? Todo mundo entende que ali só tem tinta e já está seca, né? Mas assim, o jornal só falava de morte, de tragédia, era um jornal carniceiro, e estampava mesmo ali o morto, sem nenhuma tarja, sem nada. O sangue, o buraco da bala, o buraco da facada, mostrava tudo no jornal. Notícias Populares, o nome do jornal. A gente cresceu, eu pelo menos, a minha adolescência, a minha infância, na verdade, né? Foi um ambiente, olha, quem sobreviveu aos anos 90, olha os comerciais dos anos 90, pelo amor de Deus, não que hoje seja melhor, não, a televisão é uma zona do demônio mesmo, e ele opera tranquilamente ali naquela área, ele envia sinal ali para todo mundo, porque ele faz questão da coisa chegar. Sabe, a gente que cresceu nesse ambiente, eu falei para minha esposa, quando a gente chegar no céu, você já parou para pensar que a gente vai ter que se acostumar com um ambiente onde não vai ter assalto? Você já parou para pensar, você na nova terra, é claro, na nova terra você já vai ter vivido 1000 anos no céu, né? Mas aqui na nova terra, você chega assim, amor, vamos dar um passeio lá na Nova Jerusalém? Ah, vamos, mas é só no culto que a gente vai lá, no sábado. Porque a gente vai à Nova Jerusalém no sábado, né? De um sábado a outro sábado, Isaías fala. Não, mas vamos dar um pulo lá para a gente ver, é um local tão bonito, né? Vamos lá ver, vamos lá. Então tá, trancou a casa? Não tem isso. Não tem trancou a casa. Eu tenho que tomar cuidado aqui com o celular aqui. Não tem assalto. Nem vai ter celular, né? Não vai ter essa desgraça também, não vai ter. Eu sou meio pessimista, então vocês já vão perceber que eu não curto muito esse negócio também de celular. Sabe, a vida, a gente vai ter que fazer terapia no céu. E eu não estou inventando não, viu? Se você abrir sua Bíblia, não precisa abrir agora. Eu tenho que controla meu tempo aí, amor, porque está na hora de terminar. Está na hora. Eu tenho mais ou menos uma noção do tempo que está na hora de terminar. Se você abrir depois em Apocalipse, lá, Apocalipse 22, eu acho que é o versículo 2, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado é o 2, ou é o 1 ou 2. A árvore da vida produz frutas e folhas, e as folhas são para a cura dos povos. Aí a pergunta que você tem para me fazer é a seguinte: pastor, mas ali aquele texto não está falando de uma árvore da vida que já vai estar já no paraíso de Deus? Como é que alguém vai precisar de cura num lugar onde não haverá morte, doença, tristeza, dor, sofrimento? É isso mesmo, Ellen? Você abriu aí? É o verso 2? Verso 2. A cura dos povos, não é?
Curar as nações. Aí virou um verbo, né? Curar, o verbo curar, mas no original grego é um substantivo. A palavra, adivinha que palavra que aparece ali? A palavra terapeia. É uma palavra grega, que a gente traduziu como terapia. A gente no céu vai ter que fazer terapia. Acho que Deus vai chegar lá e vai falar assim, olha, você vai ter que se adaptar aqui. É claro, estou brincando. Ali está falando da manutenção da vida. Mas vamos voltar aqui para Isaías. Isaías se maravilha com o que ele vê ali. Ele vê Deus num alto e sublime trono. A orla do seu manto enche todo o templo. Olha que coisa linda. Isaías aqui fala, ai de mim que sou um pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías aqui reconhece a sua pecaminosidade, sabe quando? Quando ele vê Deus. Sabe o que você tem que pedir para Deus? Você não tem que pedir para Deus para você odiar o pecado. Você tem que pedir para Deus te dar uma visão da santidade dele. Sabe por quê? Porque o dia que você vê Deus, aliás, o dia que você vê a orla do manto de Deus, você nunca mais vai querer pecar. Você nunca mais vai querer viver essa vidinha medíocre que você vive aqui hoje. Egoísta que você vive aqui hoje. E desculpa ser tão... É porque é verdade. É que a gente não está muito acostumado. A gente está acostumado com gente politicamente correta, né? Mas a nossa vida, irmãos, sem Jesus ela é um lixo. A gente precisa ver a santidade de Deus. E aqui o texto, quando Isaías vê, os meus olhos viram o rei, quando ele vê a Deus, quando ele vê o rei da glória, ele reconhece que os lábios dele são impuros. A primeira coisa para a gente reconhecer, aliás, a primeira coisa para a gente ser curado, é a gente reconhecer a doença. Ninguém vai ao médico se não reconhecer que precisa de ajuda. Você só vai ao médico quando você reconhece que você precisa de um tratamento, que você precisa no mínimo de um acompanhamento. Isaías reconhece que tem lábios impuros quando ele vê o rei. E o coração de Isaías é sensível, diferente do grupo para o qual ele pregaria. Já viram aquele slogan do Ministério Jovem? Eu acho que é um slogan. Salvar do pecado e guiar no serviço. É do Ministério Jovem, como um todo. É todo o ministério. Salvar do pecado e guiar no serviço. É isso que acontece com Isaías. Isaías vê a Deus, Deus o salva para a sua causa, para o seu reino, porque vem um anjo e pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele e fala assim, o teu pecado foi perdoado. Depois que alguém é perdoado, o que essa pessoa faz da vida? Não tem outra coisa a não ser servir a Deus. Porque aí Deus chega, e é a primeira vez que Deus fala. Deus não falou até então no texto. Deus fala aqui só no versículo 8. Quando ele falou, ouvi a voz do Senhor dizendo, quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Um dia a gente fala sobre quem há de ir por nós. Quem é esse nós? Não é o assunto de hoje. Mas olha que interessante que Deus é plural. Deus é plural. Aqui realmente é uma evidência de que Deus é um Deus trino. Quer dizer, a gente não tem como dizer que aqui são três, mas aqui é plural. Deus fala quem há de ir por nós. Ele não está falando com, quem vai por nós aqui, eu e os anjos, não. Porque a missão não é dos anjos. A missão é de Deus. A missão sempre foi de Deus. E Ele partilha com os seres humanos. Ele fala assim, quem há de ir por nós? Aí Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus vai enviar ele, falou assim, você vai pregar, mas ninguém vai dar ouvidos. Eles vão olhar com os olhos, mas eles não vão conseguir ver. Eles vão tentar ouvir com os ouvidos, mas não vão conseguir ouvir, porque o coração deles é insensível. Mas o coração do profeta é sensível.
O coração de Isaías é sensível a ponto de ouvir o chamado de Deus. E eu disse para você, quantos anos Isaías foi profeta? 60 anos. Ele enfrentou cada coisa. Você acha mesmo que ele conseguiria se manter por 60 anos como profeta? Ó, eu sou pastor há 13 anos e tem horas que eu não aguento. Tem horas que é desumano ser pastor. Isaías foi profeta há 60 anos. Você acha mesmo que aquele chamado não foi a mola propulsora para o ministério dele? Deus apareceu para ele de um jeito especial. E a pergunta, e eu com isso vou terminando, a pergunta é: você deseja ter essa experiência? Porque olha, a gente anda cansado da vida, sabe? E às vezes eu peço para Deus, eu falo: Senhor, quão bom seria se eu pudesse ter uma experiência parecida com essa de Isaías. Porque reconhecer o meu pecado, reconhecer minha limitação, eu já reconheço faz tempo. Mas eu gostaria tanto de perceber o Senhor na sua glória, na sua majestade. Ter um vislumbre do que Isaías teve. A gente precisa reconhecer, é a primeira coisa. Tem uma história, um conto. Esse conto foi escrito por Hans Christian Andersen, um dinamarquês. O nome do conto é A Nova Roupa do Imperador. 2 vigaristas chegaram num reino e eles chegaram para o rei, que gostava muito de gastar com roupas, e ofereceram os serviços de tecelões. Serviços que eles não tinham habilidade para ter, eles eram vigaristas, né? E aí o rei contratou imediatamente aqueles tecelões. Lembre-se, o rei era alguém que gostava de gastar dinheiro com roupas, e os tecelões pensaram: o que a gente vai fazer agora para levar o dinheiro do rei, porque a gente não sabe fazer nada. Então eles montaram lá uns teares, mas não tinha linha nenhuma, não tinha nada sendo executado ali, e funcionários do reino foram até o tear e descobriram que eles não tinham feito nada. Mas eles falaram: não, aqui é um tecido que só os inteligentes veem, né? Só os inteligentes são capazes de ver. E os funcionários do reino foram embora e falaram para o rei, e o rei foi até lá, e eles provaram uma roupa invisível no rei. E aí o rei, todo exibido, exibicionista, saiu desfilando pelas ruas diante dos súditos com uma roupa invisível, que só os inteligentes podiam ver. E todo mundo, porque ninguém queria dar o braço a torcer, né? Porque aquele que não pudesse ver seria considerado intelectualmente limitado, né? Para não dizer burro mesmo, né? Até que uma criança, na sua ingenuidade e honestidade típicas de uma criança, gritou do meio da multidão: o rei está nu! Sabe que a gente precisa reconhecer a nossa nudez. A gente está nu diante de Deus. A gente é pó, a gente é limitado. Só Deus é santo. Mas Ele transfere, de alguma maneira, isso quando a gente tem desejo ardente de encontrá-lo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Você quer ver a Deus? Você precisa reconhecer que você está nu. E para você reconhecer que você está nu, o rei que está aí no seu coração precisa morrer. No dia em que o rei que está sentado no seu coração morrer, você verá o Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Para ver o rei, eu preciso cortar as relações com o pecado. Para ver o rei, eu preciso de vestes de justiça que só Ele pode me conceder. Eu não combinei com o pessoal do som,
Mas eu queria, se pudesse... O YouTube está funcionando? Mas eu acho que na transmissão pode bloquear a nossa transmissão depois no futuro, depois corta na transmissão, tá? Procura um hino. Lembrei desse hino agora, quando eu falei essa frase. Eu sei porque quem fez essa música, um amigo meu que fez, e ele escreveu essa música para ver o rei. Olha, veio agora, foi por isso que eu não programei, foi bem agora mesmo. Quando eu falei assim, que para ver o rei eu preciso cortar as relações com o pecado, é uma frase que ele escreveu, Daniel Salles. O hino é para ver o rei, Curitiba Coral. Curitiba Coral. Pode pôr, põe na tela. Não sou da Atena, mas põe na tela. Estraguei tudo aqui agora, né? Pode pôr. Eu dando trabalho para vocês, né? Olha. Para ver o rei, ver. Isso, de baixo. Esse.
Que as vestes de justiça de Cristo cubram sua vida de pecado e você possa vê-lo e trabalhar para Ele. Não tem outra coisa para a gente fazer nessa terra. Vamos orar? Levante-se, por favor. Senhor, a Tua graça é suficiente para cada um de nós. Nessa noite, nós demos uma olhada, um vislumbre na história de Isaías, do chamamento do profeta, e pedimos ao Senhor, dá-nos uma experiência parecida. Enche nosso coração com a Tua santidade, e que ao olharmos para quão santo é o Senhor, possamos manter distâncias, cortar relações com o pecado acalentado, e desejarmos viver para servir na Tua causa. Fica conosco, esteja com a juventude cansada, e que essa juventude possa ir renovando as forças, se preparando para o dia de Cristo Jesus, o dia em que Ele virá. Fica conosco aqui na Vila Guarani, traga-nos aqui ao longo dessa semana e que as Tuas bênçãos sejam derramadas na vida de cada irmão, de cada irmã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amanhã, memória curada. Quero falar sobre o poder extraordinário do perdão. Eu vou falar sobre João capítulo 8. Quem é aquela mulher de João 8? Será que é Maria? Será que é a Maria Madalena? Nós temos 8 Marias no Novo Testamento, sabiam disso? 8. Na verdade são 6. Mas é só quando você aproxima ali as informações. Então são 6 Marias que a gente tem. Será que aquela mulher é uma das Marias? Venha amanhã e descubra. Deus abençoe, tem um lanchinho aqui ao final. Deus abençoe cada um de vocês.